O que está provocando essa alta absurda nos preços? Eu converso agora aqui no estúdio com o economista Eduardo Araújo e também com o presidente do Sindicato dos Transportes, Liemer Pretti. Bom dia. Muito obrigada pela presença aqui no Fala Amanhã. Bom, começando pelo transporte, quanto significa no custo do transporte, do frete, um combustível mais caro? Bom dia, Andressa. Bom dia. No transporte significa 50%. 50% do custo é o combustível. Para o caminhão sair da empresa, ele precisa do combustível. O autônomo, para poder caminhar com o veículo dele e buscar a carga, precisa do combustível. Então, sem o combustível, nós não temos transporte, né? Então, hoje ele significa para nós 50% do nosso custo. Então, o custo aumentou quanto aí com essa alta? Aí, diretamente, se nós formos olhar, aí como a repórter falou, diretamente ele incide no valor do frete, dá 18% até o momento. Né? Nós tivemos no segundo semestre do ano passado, feito pelo Instituto nosso, que fica em São Paulo, da nossa associação, nós tivemos um aumento de custo de 14,38% no geral. Agora, para a gente entender, né, os caminhoneiros, eles não repassam esse aumento de custo para quem eles vão fazer esse transporte? Porque eles estão protestando por quê exatamente? Na verdade, existe aí um trabalho que até as entidades vêm fazendo. Para explicar melhor, o Transcargas é uma entidade das empresas de transporte de carga, né? Existe um sindicato, que é o Sindicam Espírito Santo, que é dos autônomos. É necessário que seja feito um trabalho melhor, conscientizando esses profissionais do custo do veículo deles, né? O frete deles normalmente é feito ou por outras empresas, né, de transporte, onde é terceirizado o serviço, ou a própria embarcador, que aí é necessário que eles saibam quanto custa o negócio para poder cobrar. Então, às vezes, não tem como embutir esse custo mais alto no preço. O mercado normalmente dita o preço deles. Não libera isso, é verdade. Agora, Eduardo, por que o combustível está chegando a esse preço? A gente está falando do diesel aqui, mas também a gente pode falar da gasolina sem dó, né? Porque também está caro demais. Olha aí os preços, R$ 4,59 a gente já encontra na Grande Vitória. É um aumento significativo e isso se deve a uma combinação de fatores, Andressa. No final de 2016, a companhia Petrobras ela alterou a política de preços dela, deixou de oferecer subsídios e passou a acompanhar a cotação do preço do combustível de acordo com aquilo conforme se fosse importado, né? Acompanhando tanto o preço do barril do petróleo no mercado internacional e coincidiu nesse período da gente ter uma alta no preço do barril do petróleo e, ao mesmo tempo, também o dólar, né? E esse barril de petróleo ele é cotado em dólar. Então, isso interferiu lá na ponta, na questão do início da cadeia, na elevação do preço. Combinado isso também, a gente tem um problema da carga tributária, né? Que já é elevada, praticamente metade do que você paga em combustível, ele hoje através de tributos, se você tem um custo de tributos. Então, a pessoa paga lá R$300 com um combustível, 150 pode saber que está relacionado aos tributos. E o governo também, no ano passado, ele aumentou um pouco a CID, alguns tributos relacionados, o PIS/COFINS, relacionado ao combustível, e isso fez com que o consumidor agora tivesse que pagar essa conta tão cara. Pois é, a gente viu mesmo no sábado, teve inclusive um protesto contra os impostos, em que um posto de combustível vendeu o combustível, a gasolina sem imposto, e estava quanto? R$ 1,96, para você ver a diferença do que a gente paga hoje, né? É muita diferença. E olha, para tentar resolver a situação, o governo reuniu seus principais ministros para discutir maneiras de reduzir o preço dos combustíveis. Mesmo assim, hoje, o preço da gasolina e do diesel vai aumentar. Principais rodovias que cortam Brasília e na esplanada dos ministérios fizeram um buzinaço. No início da noite, o presidente Michel Temer se reuniu no Palácio do Planalto com os ministros da Fazenda, de Minas e Energia, do Planejamento e com o secretário da Receita Federal. Há menos de 5 meses das eleições, o governo estuda a possibilidade de reduzir impostos e taxas, como a CID e o PIS/COFINS, para baratear os combustíveis. Juntos, eles representam 16% do valor total do litro.
Mas abrir mão dos tributos implica em crescer ainda mais o rombo nas contas públicas. Em julho do ano passado, para aumentar a arrecadação, o governo elevou o PIS/COFINS no valor máximo permitido por lei. Os presidentes da Câmara e do Senado anunciaram uma comissão para debater uma saída para a política de preços dos combustíveis. Desde junho do ano passado, os combustíveis registraram um aumento de 50% nos preços. O governo promete uma resposta sobre a avaliação da política de alta dos combustíveis. Nós vamos ter algo a dizer aos caminhoneiros, sem dúvida nenhuma. Temos que trabalhar com a realidade, mas temos que ter uma resposta ao movimento. Pois é. E aí, será que o governo vai intervir? Eduardo Araújo, você acredita nisso? Eu acredito que ele pode reduzir, até porque nós estamos num ano eleitoral e já aconteceu nos últimos mandatos, né, período de eleição, o governo reduzir um pouco essa CID, PIS/COFINS dentro das possibilidades. Então, isso é uma possibilidade. Agora, o grande desafio é o Ministério da Fazenda já vem com a previsão de déficit, né, das contas públicas, deve chegar a algo em torno de 140 bilhões esse ano. Então, existe esse impasse também de que, na medida que o governo abre mão dessa receita, há um problema de acréscimo aí da dívida pública, né? Agora, por outro lado, também, em relação à própria Petrobras, há uma polêmica porque a companhia passou a adotar uma postura mais de mercado. Então, hoje ela tem uma regra de preço, que é uma regra que os acionistas gostam muito, que é fazer com que o preço do produto chegue ao preço do mercado. E se o governo tentar algum tipo de intervenção na companhia, ele estaria quebrando um pacto que era deixar a gestão da companhia uma gestão mais de mercado. É complicado, é realmente um impasse. Olha, o Márcio Sandro diz, um país que é produtor de petróleo ser tão caro, parabéns aos caminhoneiros, tem que parar mesmo. Quando começar a faltar a comida na mesa, aí o governo talvez resolva essa situação. O que o senhor acha disso? Realmente há essa possibilidade de começar a ter um desabastecimento nas grandes cidades? Olha, essa possibilidade existe, né? Acho que é uma das armas que esse movimento está tentando. Mostrar a importância deles, né? Do transportador, seja autônomo ou empresa, e que o governo se sensibilize com isso. Como o Eduardo falou, a questão hoje, Petrobras, é o que a gente reclamava no governo anterior, que a Petrobras estava sendo dilacerada, né? Então ela entrou com uma nova política de mercado. Isso afetou diretamente a comida, né? Ao que vai para o bolso que sai do bolso do consumidor, né? Então isso pode afetar o abastecimento, que principalmente começa através do próprio combustível. Bom, para a gente entender, então, o frete ficando mais caro, vai se cobrar mais caro, vai ter um desabastecimento, essa comida não vai chegar aos mercados para a gente comprar, porque os caminhões estão todos parados, né? E aí, o custo também dessa comida para a gente vai ficar mais alto, porque vai ter pouca oferta. Expliquei certinho, Eduardo? Exatamente. E para poder continuar na linha de raciocínio, Andressa, isso também tem impacto na inflação, né? Com esse aumento de preço. E o Banco Central, mais recentemente, já decidiu, por exemplo, manter as taxas de juros. Ele estava com a trajetória de queda. Então, isso afeta até na taxa de juros que a gente paga, né, na hora de fazer lá um empréstimo. É uma bola de neve, né? Está tudo ligado na economia e esse tipo de decisão do governo, ele interfere na vida do cidadão, seja por um lado nos preços, ou seja por outro lado também nas contas públicas, porque, afinal de contas, esses recursos da sociedade deveriam ser utilizados para poder financiar o próprio Estado. É verdade. Só para a gente encerrar, vai cair ou não o preço dos combustíveis? Eu acredito que o governo pode trabalhar dentro da margem que ele tem ali, de mexer com algumas contribuições. Não dá para continuar subindo, né? Eu tenho dúvida se isso vai incidir esse ano ou se essas mudanças deles só vão surtir efeito no ano que vem. Agora, Andressa, só um último ponto. Há uma tendência de elevação do preço do barril de petróleo. Então, é provável também que o consumidor não tenha um cenário muito favorável nos próximos meses. Nossa, que triste dar uma notícia dessa. Muito obrigada pela presença aqui no Fala Amanhã. Os senhores são sempre bem-vindos ao programa.